Está começando mais um resumo da semana do De Olho no Mercado. Hoje é dia 14 de maio, sexta-feira. E para começar, vamos falar de Estados Unidos. Neste mês de abril, a inflação no país americano subiu para 4,2%. A reabertura da economia em meio à desaceleração da pandemia de Covid-19 levou os americanos a registrar uma inflação que não era vista desde a crise financeira global, há 12 anos atrás. O principal índice de preço dos Estados Unidos subiu 0,8% em abril, chegando a 4,2% nos últimos 12 meses, a maior alta para um período de 12 meses registradas desde setembro de 2008, quando o indicador avançou 4,9%. E o preço do Bitcoin despencou mais de 10% após Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX, dizer que a Tesla Motors não vai mais aceitar a criptomoeda como pagamento pelas compras dos seus supercarros elétricos. A decisão foi tomada, segundo ele, devido à quantidade excessiva de energia baseada em carbono que a mineração da criptomoeda demanda. Enquanto isso, na Índia, a situação de infecções de coronavírus ainda preocupa. Em um relatório semanal, a OMS disse que o país é responsável por metade dos casos de Covid-19 no mundo inteiro. Agora, o país asiático administrou um total de 177 milhões de doses e quase 40 milhões de pessoas já receberam as 2 doses. Uma quantidade que não cumpre o objetivo inicial de ter 300 milhões de pessoas imunizadas antes de julho. E nessa semana, mais um triste capítulo em Jerusalém começou. Após semanas de tensão, eclodiram na noite de segunda-feira ataques aéreos e conflitos locais entre judeus e muçulmanos em várias cidades israelenses. Desde o início da semana, militantes palestinos dizem ter disparado mais de 130 foguetes em direção a Israel, como resposta a um ataque que destruiu a torre de Al-Sharuk na cidade de Gaza, que abrigava o escritório do Hamas, o grupo palestino que controla Gaza. E agora, passando para o mercado brasileiro, o Boletim Focus dessa semana elevou levemente as estimativas para o IPCA de 2021 de 5,04% para 5,06%. Já a nova projeção do PIB é de 3,21% contra os 3,14% da última semana, enquanto a projeção da taxa Selic se manteve em 5,5%. E no início dessa semana, no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, afirmou que corria sério risco de ter que fechar no meio do ano por falta de verba. Porém, nessa quinta-feira, o pró-reitor da faculdade informou que o governo federal liberou por meio de um crédito suplementar mais de 152 milhões de reais, e com esses valores, as atividades da universidade estão garantidas até o final de setembro. E nessa semana, o Brasil ultrapassou a marca de 430 mil mortes causadas pela Covid-19. Segundo o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, em conjunto com as Secretarias Estaduais de Saúde, nessa quinta-feira o país registrou 2.340 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de óbitos pela doença chegou a 430.596 vítimas. O Instituto do Butantan, porém, entregou mais de 1,1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira e suspendeu completamente a produção da vacina contra a Covid-19 por falta de matéria-prima. Por enquanto, o Butantan fica na espera para que a China libere os envios de mais insumos para a produção. E essas são as principais notícias dessa semana. Fique sempre conosco, acompanhe todas as nossas redes sociais e não perca nenhum podcast. Um abraço!